Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina e hoje a gente vai conversar sobre o involuntário ato de respirar, de JJ Bola. No livro de cabeceira, a gente fala sobre histórias envolventes, gostosas de ler e perfeitas para quando você só quer relaxar e deixar levar. Sem spoilers. Preparados para tirar mais um livro da estante? JJ Bola é um escritor, poeta e educador, nascido na República Democrática do Congo e criado em Londres. Seu primeiro romance foi publicado em 2019, chamado No Place to Call Home. Em 2021, o autor lançou o livro Involuntário Ato de Respirar, que foi traduzido em vários países, inclusive no Brasil. O autor ficou mundialmente conhecido por tratar sobre temas como racismo, xenofobia e masculinidade tóxica em suas obras, através de reflexões profundas e personagens complexos. Atualmente, JJ Bola é um apoiador de destaque do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Além disso, trabalha como assistente social na área de saúde mental, em uma equipe comunitária. O involuntário ato de respirar nos apresenta a trajetória de Michael, um jovem negro que parece ter atingido o sucesso idealizado. Tem uma carreira estável como professor em Londres, amigos leais e um relacionamento amoroso. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, ele carrega um sofrimento silencioso e sufocante, alimentado pelas pressões da masculinidade tradicional e pelas feridas do racismo e da deslocação cultural. Quando a dor se torna insuportável, Michael decide sumir sem deixar rastros, embarcando em uma jornada em que, ao final, pretende tirar a própria vida. A escrita de JJ Bola é de uma delicadeza devastadora. O livro nos lembra de que o ato de respirar, embora automático e vital, nem sempre é simples para quem carrega o peso do mundo no peito. A obra nos convida a questionar a vulnerabilidade masculina em uma sociedade que ensina homens, especialmente homens negros, a reprimirem suas dores e a performarem uma força inabalável a qualquer custo. É um convite urgente ao acolhimento, ao afeto e à humanização do outro. Bom, para começar, esse é um livro que, pela sinopse, a gente já imagina que vai ser algo bem pesado. Só que quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando, me parece mais leve do que eu imaginei. Eu concordo. Né? No início ele não é um livro tão pesado, acho que essa é a palavra mesmo. Não é algo que te joga na cara uma coisa super difícil de lidar. Eu também acho. Eu acho que o livro, ele consegue abordar a depressão e todo o sofrimento do Michael de uma forma muito envolvente e não, que nem tu falou, não é pesado. Embora tu entende a gravidade do que ele tá sentindo e tu entende que é bem horrível todo esse sentimento, essa angústia que ele tem, é um livro que não te deixa pesado lendo, nem depressivo, nem nada assim. Ele não é um livro que eu acho que foi feito pra te deixar depressivo junto com ele. Sim. É um livro que tu sempre fica se questionando, meu Deus, eu acho que ele vai sair dessa, ele vai achar um outro caminho, o que vai acontecer com ele. Sim, eu tive essa sensação também. Que é um livro que vem para trazer esse debate de o quão sofrido é lidar com certos sentimentos. E como é difícil sair dessa, que nem tu disse. Porque eu acho que é uma luta tão grande que em algum momento parece gerar um cansaço. É isso que a gente sente do personagem principal. Que ele, há muito tempo, ele tá tentando se sentir melhor e ele nunca consegue se sentir melhor. Então ele decide que ele vai viajar, vai gastar todo o dinheiro que ele tem e, terminando a viagem, ele vai tirar a própria vida. E inicialmente parece leve, entre aspas,
porque ele tem uma atitude leve sobre essa decisão dele. Parece algo muito simples, algo muito que fez muito sentido na cabeça dele e que ele resolve fazer isso e daí o leitor embarca nessa jornada junto com ele. E aí a gente vai acompanhando cada fase dessa viagem até o final. Então é bem interessante. Eu nunca tinha lido um livro com essa perspectiva de algo muito sério, algo que é muito pesado de se falar, mas que ao mesmo tempo o autor conseguiu trazer uma leveza. E eu acho também que é muito interessante como foi escrito esse livro, porque o tempo todo, conforme aconteciam os acontecimentos, sempre aparecia quanto dinheiro ele tinha sobrando. Então ele sempre te lembrava, porque acontecia tanta coisa nessa viagem dele para os Estados Unidos, ele conhecia tantas pessoas, ele fazia tantas coisas. Então era sempre um lembrete, tipo assim, olha só, mas tem uma data de validade, tá se expirando o tempo. E o que vai acontecer no final, né? Bem isso. Mas, mesmo assim, não é nada pesado. Eu achei uma história bem envolvente de se ler, que trouxe várias reflexões pra mim que eu nunca tinha pensado. Uhum. Por exemplo, isso de que a gente falou antes ali, até na sinopse, de que o quão difícil é para um homem negro se demonstrar que tá passando, sofrendo por alguma coisa. Que eu acho que a sociedade espera. Em homens, em geral, acho que já se espera de que o homem tem uma força maior do que o comum. Exatamente, mas homens negros é uma coisa que é muito mais pesado. É porque todo mundo já acha de que a pessoa tá um pouco se vitimizando e usando pautas sociais pra... Sim. O tempo todo justificar alguma coisa ou se botar em papel de vítima, que não é o caso, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E dessa pressão, né? Porque eu acho que trata bem dessa pressão que o personagem principal lida, não só dessa masculinidade tóxica de ter que parecer sempre muito forte, mas ainda por cima com o recorte racial. Que ele tá nessa situação, mas ainda lidando com a questão do racismo. E pra adicionar ainda, ele é um imigrante, então a xenofobia também entra como um extra nessa história. Eu acho que o autor consegue trazer muito bem como as coisas no dia a dia, elas não são escancaradas. Não é que é escancarado que alguém vai dizer, tu é homem, tu é negro, tu é imigrante, tu tem que... Pô, como assim tu tá com depressão? Como assim tu te sente assim? Tu já passou por coisas tão piores. Não é que tu tá com a vida feita também. Não é que alguém fala isso diretamente pra ele. É uma coisa sutil, que ele tem que lidar no dia a dia dele, com olhares, com caras e bocas que as pessoas fazem quando ele fala alguma coisa. Por exemplo, eu acho que o peso que ele mesmo sente que ele tem que suprir, sabe? Porque eu acho que ele deve muito sentir de que eu não posso me colocar nesse papel de vítima que as pessoas esperam que eu me coloque o tempo todo. Porque eu não tô autorizado a sofrer. Eu acho que é esse o ponto. Porque uma pessoa que nem ele não tá autorizada a sentir o que ele sente. E em vários momentos do livro, em convites que ele recebe de colegas da escola para eventos ou coisas que vão ter na escola, ou um happy hour com os outros professores, a gente sente que ele não tem ânimo. Só que ele se sente tão cobrado por ele mesmo e pela sociedade em geral de não desapontar e ao mesmo tempo não se colocar nesse lugar de ele tá triste, ele não vai, ele tá desanimado, poxa, que chato. Sabe, ele fica querendo se mostrar uma pessoa forte como ele deve ser. Só que ele não tá bem. E o fato de que ele é professor e que ele era visto também como referência para outros alunos negros de vulnerabilidade social maior, assim, do que ele, eu acho, até. Uhum. Era um peso muito grande para ele também. Que ele sentia, eu vou querer ajudar essa pessoa... Só que, ao mesmo tempo, ele sempre negligenciava o próprio sentimento, essa própria angústia que ele sentia dentro dele, sabe? Então... Ele não conseguia, acho, ajudar nem a ele mesmo, né? Quem dirá um aluno que precisasse dele. Então, acontecia isso. Então, acho que o Michael, ele é um
me trouxe muitas reflexões. Achei que Pra mim o também. livro em si eu achei muito bem escrito mesmo. O Sim. jeito que o autor descreveu todos os sentimentos dele, escreveu sobre como as pessoas também tentaram ajudar ele de uma forma que talvez ele não tenha percebido e que várias situações que aconteceram com ele que eu achei que foi muito bem escrito, que me trouxeram uma grande reflexão até. Pra mim também. Então, o Michael eu achei um baita personagem que tu vê que ele tem defeitos, tu vê que ele comete erros, que ele não é uma pessoa perfeita, que também é sobre como esse sentimento de depressão e acaba machucando as pessoas ao redor dele sem querer, sabe? Sim. Quando tu tá mal, tu não consegue deixar as outras pessoas bem. Tu vai acabar machucando alguém dizendo alguma coisa errada ou interpretando alguma coisa de uma maneira errada. Então, eu acho muito legal como o Michael tem bastantes defeitos, mas bastante qualidades também. Tu vê que ele é uma Sim. pessoa boa e que ele realmente só tá nesse fundo do poço. E justamente nesse ponto de acabar magoando ou machucando as pessoas que estão ao redor dele, me marcou muito a relação dele com a mãe. Porque a mãe dele é uma pessoa que passou por dificuldades muito horríveis na vida dela. E em alguns momentos na história eu ficava pensando, poxa, mas que chato o Michael agir assim com a mãe dele. Só que depois, conforme as coisas iam se desenrolando, eu ia entendendo como ele não estava percebendo se ele estava, às vezes, falando de um jeito meio mal educado com a mãe dele, porque ele estava em outra dimensão de tão mal que ele estava com as questões dele. Eu acho que quando a pessoa tá tão mal com as suas dificuldades, ela tem uma nuvem preta no seu pensamento que impede ela de ver coisas boas, pessoas que estão ao redor dela que querem ajudar. Eu lembrei aquele outro livro que a gente leu, da redoma de vidro, que ela fala exatamente sobre isso. É como se tivesse uma redoma de vidro ao redor. Exato. Que impedisse ela de sentir as coisas de uma determinada forma, de perceber o mundo. É bem isso. Parece que o Michael tá dentro dessa redoma, que ele não consegue ver nada. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins que ele faz. E nem quem quer ajudar ele não enxerga nada. Ele só tá vivendo dentro daquele espaço fechado, onde é tudo muito desagradável. Mas existem vários outros personagens nessa história, que claro, não são tão desenvolvidos quanto o personagem principal, mas que eu achei muito interessantes, porque acabam construindo a história de um jeito que torna tudo mais complexo. Os colegas dele da escola... A Sandra, né? Sim, aquela amiga dele da escola, é muito legal. Eu gostei muito e queria ver mais dela. E todo esse ambiente da escola eu gostei bastante. Eu também gostei muito do pastor, que ele foi um dos que eu acho que tava notando sobre o sentimento dele, sobre que ele precisava talvez de um olhar mais atento, né? Mais atento. Então, acho que todo mundo da história, até o aluno dele, que ele tava tentando ajudar também, trouxe uma profundidade muito grande pra história. Parece uma história de um jovem que poderia ter sido o Michael. Eu acho que ele tem muito esse pensamento de que, esse aluno que eu tô ajudando agora poderia ter sido eu no passado, a viver exatamente essa mesma história. De me inspirar por um professor e tentar melhorar a minha vida. Então, é muito legal como o Michael fica tentando ser melhor para ajudar os alunos, para ser presente com os alunos. E ele faz um esforço muito grande para estar bem e dar um bom exemplo, ser uma inspiração. Mas todos os personagens trazem uma profundidade para a história, mesmo que ali pela metade do livro, eu sentia que já estava acontecendo um monte de coisa que eu não estava entendendo muito bem. Por que estava acontecendo aquilo? Mas que maluquice é essa no meio dessa viagem? Que ele tá conhecendo essa pessoa? Como assim? E algumas coisas ficam sem explicação mesmo. Mas eu acho que é o intuito. Pra dar aquele sentimento de que ele tava perdido. Que ele tava completamente perdido na vida. Ele tava aceitando tudo que tava vindo pra ele também. Aquilo que viesse, ele tava agarrando, né? Ao mesmo tempo que
ele tava o tempo todo desesperadamente tentando se livrar, né, das coisas e das Sim. pessoas que chegavam pra ele, né? Só foi no final da viagem que ele começou a mudar um pouco esse... E mais uma coisa também que eu acho que é muito legal desse livro é que em nenhum momento tu tem certeza do que vai acontecer no final. Eu fiquei me perguntando até as últimas páginas. Será que vai acontecer ou não vai? Eu também O que ele planejou. Eu também fiquei pensando nisso. E eu gostei também de como ele foi se dando conta ao longo do livro de que o dinheiro dele estava acabando. Ele tinha certeza de que ele ia fazer o que ele ia fazer, mas conforme o dinheiro ia acabando, ele ficava tipo, ai, tá chegando. Ia concretizando os planos dele, né? E mais pro final do livro mesmo, que ele vive um romance, eu até fiquei pensando, agora com esse romance vai acontecer aquele clichê. Ele vai se apaixonar por ela vai mudar completamente a cabeça dele, ele vai se sentir ótimo e tudo vai se resolver. E não foi o que aconteceu. Porque esse livro, e eu acho que isso não é spoiler, porque o livro inteiro vai ter vários acontecimentos, mas o leitor tá sempre em dúvida se isso mudou a cabeça do personagem ou não. Todas as coisas que acontecem, tu fica pensando, será que agora ele vai desistir? Ou não? E daí tu tem que ler as próximas páginas pra saber. E daí tu vai indo até que termina. Então, nada é clichê, tudo é bem amarrado de uma forma que faz sentido e que consegue ser profunda do jeito que deve ser. Esse debate sobre esse assunto de saúde mental. E até o final do livro, pra mim, foi tão surpreendente do jeito que acabou. Porque eu sempre imaginei que ia acontecer ou isso ou aquilo. Ou ele vai tirar a própria vida ou ele não vai. Mas aí do nada, o jeito que acabou, eu achei tão surpreendente. Não era nada do que eu esperava. Porque pra mim não foi só aquele plot twist do sim ou não. Foi outro plot twist e outro plot twist. É, a forma como a vida se arranja. Independente da decisão que a pessoa toma de sim ou não, a vida continua acontecendo. Eu acho que esse é o ponto. A mãe dele continuava lá, os amigos dele do colégio continuavam lá, os alunos dele continuavam lá. E como pode também ter surpresas, porque ele estava tão envolvido nele mesmo. E nessa decisão que... E as outras pessoas que estavam ao redor dele? Todas essas pessoas continuavam vivendo as suas vidas. Estavam passando por outras coisas que precisavam de atenção também. Porque a mãe dele, os amigos, todo mundo precisava dele de alguma forma. Foi bem surpreendente pra mim o final. Não foi nem um pouco clichê e ao mesmo tempo não foi algo que eu imaginei. Que nem eu disse, até o final do livro eu fiquei em dúvida sobre o que ia acontecer, o que ele ia decidir. Então foi um final muito bom. Um livro cheio de reflexões, né? Então eu acho que a gente recomenda a leitura. Eu recomendo muito. Principalmente pra quem tem medo de ler esses livros que envolvem depressão e que é um tema pesado já por si só. Eu acho que é um bom livro pra tu ler. Pra começar... Pra tirar um pouco dessa caixinha, sabe? De tentar entender mais esse sentimento. Eu acho que é um bom livro, te traz várias reflexões. Sim. E é uma história muito envolvente, então eu recomendo muito. Eu também, porque eu acho que tira daquele estereótipo do que a gente conhece sobre dificuldades e problemas de saúde mental. Cada pessoa vai lidar de uma forma, cada pessoa vai ter uma realidade diferente com a depressão, com a ansiedade, com N outras dificuldades de saúde mental que a pessoa possa vir a ter. Então, eu acho que esse livro traz muito isso, uma coisa muito realista de como cada pessoa vai lidar conforme a sua vivência e as suas experiências. É bem interessante pra sair dessa caixinha, que nem tu disse. Então eu recomendo bastante, dou nota 4 de 5. Acho que foi muito bom esse livro. Eu também dou uma nota 4 pra ele. E fora que eu escolhi esse livro, eu comprei esse livro numa feira do livro aqui em Porto Alegre, e eu escolhi o livro totalmente pela capa. Porque é uma capa muito bonita. Vai a Valentina e suas capas, mas sim. É uma capa muito bonita, escolhi só pela capa, e daí eu acabei lendo a sinopse, gostei da sinopse e comprei o livro. E mais uma vez parece que se comprova a minha teoria de que livros bons têm capas bonitas. Não, brincadeira, tem vários livros bons que tem capa feia, mas é que realmente esse aí juntou as duas coisas.
livro bom e capa bonita. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de avaliar o podcast aqui no Spotify e de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @tanaestantepod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!